Olá, mais uma vez nos reunimos para que estudemos o Livro dos Médiuns. Hoje, dia 9 de novembro de 2022, e nós estamos estudando o capítulo 23 da obsessão. Então, nós passamos pela obsessão simples, pela fascinação, pela subjugação, que, na verdade, estamos exatamente trabalhando esse ponto, né? A subjugação. Então, dessas três formas de obsessão que Kardec se refere aos médiuns, mas que também a gente pode, assim, ir um pouco mais adiante e podemos falar da nossa, já que todos nós somos médiuns de alguma maneira, né? Então, também no nosso dia a dia, dentro do que a gente vive, também pode estar sujeito a uma obsessão, a um processo obsessivo. Então, seguindo com a subjugação, o item 247. Os espíritos sistemáticos são quase sempre escrevinhadores. É interessante que ele fale escrevinhadores e não escritores, porque tem uma diferença entre um e outro. O escrevinhador é aquele que escreve qualquer coisa, escrevendo o tempo todo. E então, assim, sistemáticos, assim, que ele pega, né, entra nessa de querer obsidiar um médium, então ele sistematicamente ele trabalha e insiste, né? É por isso que procuram os médiuns que escrevem com facilidade, tratando de fazê-los seus instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas por meio da fascinação. Ele fascina o médium, né? Esses espíritos são geralmente verbosos. Verboso significa assim, que é muito, produz muito, né? Fala muito. Muito prolixos. Fala, mas não, né? É muito mais palavra do que conteúdo. Procurando compensar pela quantidade a falta de qualidade. Exatamente isso que ele está falando, né? Então, tem muito mais quantidade do que qualidade. Gostam de ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e muitas vezes pouco inteligíveis, que trazem, infelizmente, como contraveneno, a impossibilidade material de ser lidos pelas massas. Então, da maneira com que escrevem esses espíritos, né, através do médium, psicógrafo, ele é tanta bobagem que não atrai a atenção das pessoas. A grande massa não tem interesse de ler esse tipo de coisa. Os espíritos realmente superiores são sóbrios nas palavras, dizem muita coisa em poucas linhas, de maneira que essa fecundidade prodigiosa deve ser sempre considerada suspeita. Então, aquele monte de palavra, a gente deve suspeitar. E, em contrapartida, os espíritos superiores são mais econômicos nas palavras, mas dizem muito mais. Eu gosto sempre de citar Emmanuel. Emmanuel escreve com tamanha categoria, com qualidade, como poucos. Então, seja nos romances, seja nas mensagens, né, que ele passa, são muito bem colocadas. Ele fala pouco, quer dizer, escreve pouco, mas fala muito, diz muito. Então, quem está habituado a ler Emmanuel sabe do que eu estou falando, né? Dessa qualidade da escrita. Já os espíritos que se prendem aos médiuns porque querem conquistar o médium e manter o médium sob seu controle, esses não têm qualidade realmente, né? Nunca será demais a prudência quando se tratar da publicação de semelhantes escritos. Então, prudência sempre. Kardec sempre fala, passa pelo crivo da razão, não fica aceitando qualquer coisa, questiona, né? Analisa, né? Digere, porque é só assim que a gente vai saber se está sendo vítima ou não de espírito mistificador, pseudo-sábio,
esse tipo de coisa, que nós já vimos tudo isso na escala espírita, né? As utopias e as excentricidades, que são neles frequentemente abundantes e chocam o bom senso, provocam impressão muito desagradável nas pessoas que se iniciam, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar ainda que servem de armas aos adversários para ridicularizá-lo. Então, para ridicularizar o espiritismo, né? Então, esses servem de armas, né? Servem de argumento, de veículo, para que possam divulgar certas mensagens contra o espiritismo. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas e inábeis. O que Kardec queria falar para a gente naquela época lá, no ano de 1860 e pouco, né? Ele queria dizer que nós temos que ser sempre analíticos, temos que ser sempre criteriosos, porque senão a gente está sujeito a ser alvo de espíritos brincalhões, de espíritos sem nenhum compromisso com a verdade, com responsabilidade. E isso é uma coisa que vale para o plano espiritual do mesmo jeito que vale aqui para o plano material. Tem gente que não tem o que fazer, tem gente que quer prejudicar os outros, tem gente que quer brincar só com os outros. Então, do mesmo jeito, tem espíritos que também, no plano espiritual, têm essa atitude. Então, o que acontece? Eles precisam se comunicar. Através de quem que eles se comunicam? Através de médium. Não tem outra maneira, né? Então, eles precisam... mas peraí, eu tenho espírito que faz ruído. Tá, mas mesmo para fazer ruído, ele precisa do médium. Então, para a escrita, ele precisa do médium. E aí, conforme ele está agindo com relação ao médium, ele vai conquistando o médium. E se esse médium realmente não tiver nenhum critério de avaliação, de análise do que está ocorrendo, ele vai cair nessa, vai servir de joguete dos espíritos e vai cair no ridículo. Hoje, vamos ver primeiro a observação de Herculano Pires, né? Muito comum esse fato que vem ocorrendo com espantosa intensidade no Brasil, em virtude da propagação da prática espírita, sem o desenvolvimento paralelo do conhecimento doutrinário. Aí é que mora o perigo. Muita gente escreve, mas se não tem o conhecimento doutrinário, se não estuda, ele está sujeito, ele está arriscado a servir de joguete de espíritos. E tem muita gente que publica, ele vai falar aqui, por toda parte, isso no Brasil, né, aparecem publicações inoportunas, desviando a atenção do público dos problemas fundamentais do espiritismo, excitando a imaginação e orgulho de médiuns incultos que, ainda em desenvolvimento, se deixam empolgar pela vaidade pessoal, dando atenção aos elogios de companheiros menos avisados e sendo envolvidos por espíritos pseudo-sábios, sistemáticos e imaginosos. Todo cuidado é pouco nesse terreno. O que significa isso? O médium começa a escrever, dali a pouco ele vai e já começa a publicar livros. E não é assim que funciona. Se a gente vê o exemplo de Chico Xavier, de Divaldo, eles escreveram muito, muito, e tinha lá tudo guardado, não publicaram. Um belo dia, o espírito chega e fala, agora queima tudo. Mas como queima? Tem livros atrás de livros, né, que foram escritos, queima tudo. Mas como? Por que vai? É só exercício. Então, o preparo do médium, ele não se dá da noite para o dia, é ao longo de tempo. Então, o tempo é aliado e não obstáculo. Então, para publicar um livro, tem que realmente ter uma base
doutrinária, tem que ter um conhecimento. Quando Ivone Pereira, ela recebeu do espírito Camilo Castelo Branco, quando estava escrevendo lá o livro Memórias de um Suicida, não tinha, o espírito não tinha o preparo dentro da doutrina espírita. Aí o que acontece? O Bezerra de Menezes vai e fala com o Vitor Hugo, né? E para poder, né, para consertar aquilo, né, para tornar ele um livro que tivesse de acordo com a doutrina espírita, porque o espírito estava contando a experiência dele, tudo que passou, mas tinha que ter um embasamento doutrinário. Aí Vitor Hugo falou, não, você se vira lá, você, né, falou para o Bezerra de Menezes, você vai lá e revisa isso aí. Então. E foi revisado por ele, né? E aí ele foi encaixado na doutrina espírita, de acordo com o conhecimento doutrinário. E aí o livro saiu. Depois teve um outro problema, que foi, ela apresentou na FEB, né, na Federação Espírita Brasileira, e naquele momento os dirigentes, né, a diretoria, ela não aceitou. Não vamos aceitar isso aí. E não aceitou. Passaram 30 anos até que fosse, 30 anos, né? Até que ele fosse publicado já por um outro dirigente que leu aquilo e falou, não, vamos publicar sim, gostou e tal. E hoje é um dos livros mais importantes dentro da doutrina espírita. Mas ele foi respeitado quanto ao embasamento doutrinário. Então, é muito importante isso, de bate-pronto, querer já publicar livro, não é assim que funciona. Então, é muito agradável e, claro, coerente, quando a gente pega livros que sempre tem na margem, ali no rodapé, tem sempre uma citação de Kardec, de alguma orientação doutrinária. Então, para explicar determinada passagem ali do livro. Então, isso é muito comum dentro de uma gama de livros, todos eles embasados na doutrina espírita, em acordo com a doutrina espírita. Então, é isso que ele fala, né? Então, tem que realmente passar por essa peneira da razão, né? O item 248. Acontece com muita frequência que o médium só pode comunicar-se com o espírito que se ligou a ele e responde pelos que são evocados. É como se ele deslocasse, né, esse espírito ligado ao médium. Então, o médium gostaria que fosse conversado, evocado lá, tal espírito. Vai, esse que está ligado a ele, desloca ou nem permite que se aproxime e ele toma até o lugar do espírito, até no nome, né? Nem sempre se trata de obsessão, porque isso pode decorrer de uma falta de flexibilidade do médium e de uma afinidade especial de sua parte com este ou aquele espírito. O espírito é como se cativasse o médium. Então, o médium está cativado, está assim, dirigido, está comandado por esse espírito. Então, esse médium está a serviço do espírito. A obsessão, propriamente dita, só existe quando o espírito se impõe e afasta voluntariamente o outro, o que jamais é feito por um espírito bom. O espírito bom, ele se aproxima do médium, orienta, ajuda, permanece sempre junto, mas sempre com boas intenções. Já um espírito inferior, ele se aproxima do médium, não contribui com grande coisa, e todo espírito que quer se aproximar, ele afasta esses espíritos, porque ele é como se fosse, entre aspas, o dono do médium, né? Geralmente, o espírito que se aposta do médium para dominá-lo
não suporta o exame crítico das suas comunicações. Então, ele se sente ofendido. Como que, né, não vai? Então, é um desinformado se utilizando de outro desinformado. Então, forma ali um conluio que só dá coisa errada, né? Então, é muito importante que o médium seja bastante, assim, criterioso, sempre passando pela peneira, pelo crivo da razão. Quando vê que elas não são aceitas, né, o espírito percebe que as comunicações não são aceitas, mas submetida à discussão, não deixa o médium, mas lhe sugere o pensamento de se afastar, e muitas vezes mesmo lhe ordena que se afaste. Onde já se viu criticar a minha obra, a obra que tal espírito está escrevendo através de mim? Então, ele simplesmente se afasta, ele fala, não, eu vou... Esse pessoal aí está muito crítico aí, e não tem razão nenhuma. Então, ele se afasta. O espírito ajuda, né? Conduz o médium a se afastar. Todo médium que se aborrece com as críticas das suas comunicações faz-se eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom, desde que lhe inspira o pensamento ilógico de recusar o exame. Então, o médium tem que ter um grau, um certo nível, né, de humildade, de aceitar alguma crítica construtiva, naturalmente. Porque se pegar um crítico mal intencionado também não adianta de nada. Mas uma crítica bem intencionada, né, alertando, abrindo os olhos do médium, isso não faz mal absolutamente, né? Só que o espírito que não quer esse tipo de coisa não permite que o médium receba a crítica de forma passiva, tranquila. O isolamento do médium é sempre prejudicial para ele, que fica sem a possibilidade de controle de suas comunicações. Isolado significa que o espírito tem muito mais ascendência sobre o médium. Ele deve não somente esclarecer-se através de terceiros, uma pessoa idônea, né? Vai e ele pede orientação, mas também estudar todos os gêneros de comunicações para aprender a compará-las. Então, estudar realmente, buscar informação para poder comparar, para poder ter certeza do que ele está fazendo, se aquilo realmente tem algum valor. Para quem gosta de ler, né, e percebe diferença entre autores, tem livro espírita, mas é livro espírita, não quer dizer nada. Se quem escreveu não está de acordo com a doutrina espírita, não adianta. Se pegar os livros de Chico Xavier, todos eles têm a ver tem ligação com a doutrina espírita. Então, não tem nenhum que fosse ou que seja contraditório. No entanto, tem muitos livros que a gente lê e eu, particularmente, eu desisto. Eu não consigo ir para frente porque aquilo não acrescenta nada. Que dá para perceber que são ideias que foram plantadas, foram desenvolvidas por espíritos que não têm conhecimento, se é que é mediúnico, né? Porque às vezes a pessoa escreve um livro e diz que é o mediúnico e pronto, quem que vai comprovar isso aí, a não ser o médium? Mas se a gente comparar com os ensinos da doutrina espírita, então aí a gente tem ferramentas para aceitar ou recusar o livro, a comunicação, né? Então, é pelo resultado, ou seja, é pela comunicação que se conhece o espírito. Porque não dá para ver, o espírito não apresenta RG, uma identidade, né, CPF, ele não tem nada disso. Isso é para a gente que está encarnado aqui ainda, que um dia desaparece, né? Não precisa, a gente vai embora, fica tudo para cá, fica tudo aqui, vira história, né? Mas o
o espírito, a gente não consegue avaliar ele senão pela comunicação. E comunicação, assim, avaliar criteriosamente. Limitando-se às que recebe, por melhores que lhe pareçam, fica exposto a enganar-se quanto ao seu valor, devendo-se ainda considerar que ele não pode conhecer tudo e que elas giram sempre no mesmo círculo de ideias. Então, é recorrente esse tipo de coisa, tem que avaliar tudo. E ele manda a gente ver no número 192, né, no item 192, médiuns exclusivos. Nós já passamos por isso aí. 249. Os meios de combater a obsessão variam segundo as características de que ela se reveste. Então, conforme a obsessão, varia o meio de combater. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com o espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Como a gente já estudou, a obsessão simples é um tipo de obsessão onde o espírito fica o tempo todo atazanando a vida do médium. E o médium percebe e sabe que ele está querendo fazer isso. Então, é uma obsessão simples, né? Então, se o médium ele sabe como lidar com o espírito mentiroso, não tem nenhum tipo de, não tem nada de risco, né? Ele só vai ficar com aquilo lá, ele vai achar um meio de poder se isolar desse espírito. Essa não será para ele mais do que um fato desagradável. Mas, precisamente por lhe ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Sabe que é desagradável e fica lá, porque é o objetivo dele, não tem o que fazer. Então, sempre a gente lembra disso. No plano espiritual, o tempo é algo que não conta. Então, o espírito tem todo o tempo do mundo. Então, seja a serviço de alguém, ou seja por iniciativa própria, se ele quer atazanar a vida do médium, ele atazana, ele fica o tempo todo ali com o espírito. Com o médium, né? Então, ele fala, duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso. Então, primeiro, provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Então, ele mostra claramente para o espírito que ele não está conseguindo, não está tendo sucesso em enganar esse médium, né? E o segundo, né, a segunda medida, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando se convencer de que o espírito, né, perde o seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos, né, como faz o importuno, a quem não se escuta. Então, não dá bola, não dá atenção, vai embora. Ele vê que está malhando em ferro frio, não consegue o objetivo dele, e ele vai embora, ele se distancia, né? Mas isso nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos para os quais os meses e os anos pouco significam, que é isso que a gente falava. Tem todo o tempo do mundo, então não está nem aí. É uma ocupação ficar atazanando, prejudicando o médium. Então, o médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos que lhes são simpáticos, suplicando-lhes assistência. Ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. E nós, quando reencarnamos, a gente traz do plano espiritual companhias que querem o nosso bem, querem que a gente tenha sucesso na nossa encarnação. Então, eles já preparam-se, já participam do nosso planejamento reencarnatório. Então, esse bom anjo que ele fala é o espírito protetor. E não é só um, tem vários que estão com a gente. Tem espíritos familiares, bons espíritos, né, que são simpáticos a nós. Então, nós
apelamos para eles. E eles se fortalecem e afastam os espíritos que estão aí, né? Esse obsessor que está incomodando. Porque a intenção do médium é de tocar sua vida adiante e não ficar na mira desses espíritos, sob a influência desses espíritos. Então, a prece é importante, o pedido de ajuda aos espíritos amigos, ao protetor espiritual, isso tudo faz parte do conjunto de ferramentas que a gente tem para afastar espírito inoportuno, né? Principalmente esses aí, que ficam dia e noite nos prejudicando, né? Fazendo esse assédio, né? No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com serenidade, mas, ao mesmo tempo, com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Então, se a conduta do médium for reta, se ele faz as suas orações, incluindo, sendo benevolente e fazendo por esse espírito, ele pode se afastar, mas não só isso, ele pode se modificar, né? Agora, se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. Então, a conduta do médium, tudo isso faz com que o espírito perca esse controle sobre o médium. Então, é muito comum. Por isso que a gente fala assim, poxa, a palestra, né, no centro. Então, a pessoa vai escutar uma palestra. O ambiente, ele está buscando conhecimento, ele está recebendo aquilo, né? Aquilo vai transformando, melhorando a moral desse médium, dessa pessoa, e ela vai tendo assim, o antídoto contra esses espíritos, porque os espíritos não acompanham esse tipo de coisa. Então, uma mudança de conduta para melhor, né, do médium, do obsidiado, ele é a ferramenta que faz com que o espírito se afaste. Porque espírito nenhum quer ficar atrelado a alguém. Ele vai insistir para que mude, né, vai sugestionar pensamentos, situações e tudo, mas se o médium é persistente, não tem como, né? Ele realmente acaba por desistir, né? É uma conversão que se empreende tarefas muitas vezes penosas, ingratas, mas cujo mérito está na própria dificuldade e que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de se haver cumprido um dever de caridade e, frequentemente, há de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Então, a transformação do médium acaba por afetar o espírito obsessor, que pode se melhorar, como ele falou, reconduzindo ao bom caminho uma alma perdida. Então, é de grande ajuda isso, né? Essa transformação, porque acaba afetando o espírito para melhor. Tem uma observação do tradutor, né? As instruções dadas nesse item devem ser bem examinadas pelo leitor, pois, ao mesmo tempo em que apresentam uma técnica de afastamento dos obsessores, mostram que tudo depende da vontade e persistência do médium. Então, não é golpe de sorte, eventualmente o espírito muda de ideia. Não, é trabalho árduo, duro do médium. Então, a transformação moral, a conduta reta, tudo isso tem que ser persistência e vontade do médium, né? E aí ele cita psiquiatras, psicólogos e parapsicólogos endossariam hoje essas instruções que quiserem dar-se ao trabalho de examiná-las, embora com restrições à intervenção de um espírito, porque nem todos têm
esse conhecimento, né, essa familiaridade com o espiritismo. Trata-se do caso de obsessão simples, em que o paciente não se apresenta subjugado. Então, é aquele tipo de obsessão que o espírito está aí perturbando, né? Está ali só assediando, né? A conversão se assemelha bastante aos processos de sublimação psicanalítica, ao caminho da cura de Jung, né? A busca, a ressonância de Kunkel e assim por diante. Então, são formas que que Herculano Pires apresenta, né? De como afastar esses espíritos. Mas tudo tem a ver com a mudança do médium, né? Do comportamento. E a verdade é que esse método tem dado resultados plenamente satisfatórios, o que mostra não ser prejudicial à presença do espírito obsessor no tratamento. Nos casos mais graves, essa presença, como veremos, não pode ser esquecida sob pena de não se obter a cura, que durante o tratamento, o espírito está lá junto e está sendo também conduzido, né? Está participando desse processo de cura. Segue, então, Kardec. É também conveniente interromper as comunicações escritas quando se reconhece que procede de um espírito mau, que nada quer ouvir, para não se lhe dar o prazer de ser ouvido. Então, é uma outra forma. O médium para de escrever. Eu não vou escrever o que esse cara quer. E pronto. Então, ele toma essa decisão e ele veda isso. Então, ele não vai ser ouvido, não vai ser lido, né? Então, em certos casos, pode mesmo ser útil deixar de escrever por algum tempo, regulando-se isso de acordo com as circunstâncias. Então, ele até sugere, tá, tem uma outra saída, sim, deixa escrever, mas de forma controlada. Mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações, abstendo-se de escrever, não se dá o mesmo com o médium audiente, pobre médium audiente, aquele que escuta os espíritos, né? Que o espírito obsessor persegue, às vezes, a todo instante com seu palavreado grosseiro e obsceno, e que não tem nem mesmo o recurso de fechar os ouvidos. A minha sugestão nesse momento, que abro um parênteses, para a Marina, que tá participando disso, é falar com a amiga dela, que né, que a própria amiga acha que está num processo obsessivo, e ela ouve e ela vê, principalmente, se ela puder assistir a gravação, né, que ela não está agora conosco, e possa ver justamente esse ponto, que ela tem escutado espíritos. Então, isso pode esclarecer ela, pode ajudar ela, né? De resto, devemos reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, que os encorajam e provocam ao rir das suas tolices, ao invés de lhes impor silêncio e orientá-los moralmente. Então, tem pessoas encarnados, né, médiuns, que se divertem com isso, né, com esse tipo de ficar ouvindo, né, o espírito falando. Então, deixa. Né? Mas Kardec fala, olha, o melhor é que imponha silêncio, né? E orientá-los moralmente, que é isso que foi falado anteriormente. Nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se ou prejudicar-se. Tá? Então, se a pessoa quer deixar o espírito falar, deixa, não tem problema nenhum, né? E esse era o nosso tema, né, de hoje. Nós devemos dar continuidade no capítulo 23, na próxima sessão de estudos, que trata da obsessão, e nós vamos continuar com a subjugação, dando andamento aí a isso que a gente está estudando. Oi, Suelen. Oi, Ana Paula. Saudade da Ana Paula. Eu também. Oi, Luiz. Eu perdi os horários.
Eu esqueci que... Como fala? Mudou o horário. Mas tudo bem. O importante é que você está aí hoje. Bom, quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade agora. A gente está nesse momento exatamente para isso. Oi, Luiz. Oi, todo mundo. Boa noite. Oi, Sueli. Boa noite. Interessante. Estava eu, na verdade, de longe, ouvindo um estudo que o Thiago ouve um pouco mais cedo, que é da FEB, que também é do Livro dos Médiuns. Eu não peguei todo o comentário, né, do instrutor, mas eu achei muito interessante essa parte que casa. Eu acho que ele deve estar perto ou no mesmo capítulo que a gente, não sei. Tenho que até perguntar para ele, mas enfim. E um ponto interessante que ele utilizou e que cabe com o que foi falado no estudo hoje, né, quando se diz respeito, vamos falar de médiuns aqui, né, ostensivos. Claro que cabe para todos nós. Mas os médiuns ostensivos, eu acho que ele estava falando de uma questão de comunicação, de trabalhos mediúnicos, mas enfim. O ponto ele está falando sobre obsessão, né? E eu achei muito interessante esse ponto que ele colocou que dentro de uma comunicação, né, seja ela qual for, ou mesmo vamos colocar aí no dia a dia, para que não haja este processo obsessivo, seja ele qual nível for, ele colocou que, né, os pensamentos do médium ele tem que ser antagonista do pensamento do espírito. O que mais me chamou a atenção, né, nessa explicação é que para os dois lados ele serve tanto para os espíritos que querem, né, fazer o processo de obsessão, quanto para também os espíritos elevados de luz. Por quê? Aí que a gente entende qual é a importância que nós, né, como espíritos encarnados, devemos colocar aos nossos pensamentos, às nossas ações, ao nosso melhoramento moral, quando diz a respeito do nosso dia a dia mesmo, né? Sendo médio ostensivo, não, mas com a questão do médio ostensivo, porque isso é um pouco mais explícito, sobre o controle dos nossos pensamentos, mesmo que eles se afinizem, porque sim, assim o é, querendo nós ou não, nós não estamos em plena elevação moral 24/7, e sim, eles afinizam, né? E eu posso falar vários exemplos aqui, porque eu convivo com um médio ostensivo, eles afinizam assim, questões de milésimos de segundos com um pensamento muito sutil. Não quer dizer que isso não pode ser administrado quando se tem um conhecimento, né? Ali aconteceu um pensamento, então preciso desviar isso, eu preciso ser antagonista a esse pensamento para que aquela entidade, aquele espírito, ela não tome posse dos pensamentos. E aí sim, ele discorre num processo, né, que mexe com o ego, mexe com a personalidade do médium, enfim, como foi explicado. Mas achei muito interessante, de uma forma assim, simples, você ser contrário àquele pensamento, mesmo que ele se afinize, porque muitas vezes assim é o nosso dia a dia, talvez parte ainda, né, das nossas más tendências, mas quão importante esse entendimento, né? A partir do momento que você tem este entendimento, você consegue pensar, olha, eu estou tendo este pensamento, isso eu me afinio a todos os momentos, então eu posso, né, controlar isso. E aí a gente entende essa questão do trabalho moral, né? Como isso ajuda muito quando nós temos o conhecimento teórico e aí colocamos em prática dentro desse trabalho moral. Achei muito interessante. E a parte também que ele fala, né, dos espíritos superiores, que eles também, o médium, ele também pode ser antagonista aos bons conselhos, às boas intuições, porque não se afiniza com aquela linha de pensamento, né? Então, os dois lados também são verídicos. Só queria acrescentar esse ponto que eu achei interessante. Uma coisa que é muito importante que a gente tenha sempre em mente é sobre a sintonia dos pensamentos. Mais de uma vez, eu escutei espírito falando assim, espírito obsessor, né? Esse que não consegue
o espírito obsessor não consegue se desvencilhar do médium, ou do encarnado, né? Até estranho, mas como é que pode isso? Ele não quer ficar junto. E aí ele fala assim, o pensamento dele me atrai. Ele me atrai pelo pensamento. Eu até quero ficar longe dele, mas ele me atrai. Então, essa sintonia é algo que a gente realmente tem que ter em conta. E quando você falou aí, né, que o palestrante lá, se for da FEB lá, é o Trovão, né? Ele está falando para ser antagônico, né, ao pensamento, ou seja, é para não ter sintonia. Então, é quebrar isso. E isso vale também para os espíritos superiores. Uma prece, um bom pensamento, atitude moral, né, elevada, tudo isso entra em sintonia, ou faz com que haja uma sintonia entre esses espíritos superiores e o médium. Um trabalho mediúnico não se faz, não se começa nada sem uma prece, sem sintonizar com espíritos elevados. Agora, se eu vou para bagunça, né, eu vou num lugar aí onde só, né, não vou nem descrever, mas cada um pode imaginar da sua maneira. É a sintonia que nós estamos tendo com espíritos inferiores. Então, é realmente sintonia e é isso, esse antagonismo de pensamento. Mas, de qualquer forma, a ponte, o que nos liga é isso. E muitas vezes, nos trabalhos mediúnicos, a gente está sempre lembrando, não conversa sobre isso depois. Terminou o trabalho, vai embora, esquece. Não fica pensando no trabalho, porque você atrai para você as entidades que estavam até sendo tratadas, sabe, beneficiadas. Às vezes dá um trabalhão levar para um hospital, lá, tal, aí vai, o próprio médium do trabalho fica pensando na comunicação, como é que foi, e fica digerindo tudo aquilo, pronto, entra em sintonia com o espírito. Então, o pensamento é tudo, em termos de comunicação, em termos de obsessão, em termos dessa sintonia, tudo, né? O pensamento é a base de tudo. Não dá para chamar assim, mandando um e-mail, fazendo. Não. Uma mensagem, não precisa. Pensa e aparece. Pois não, Ana Paula. Então, eu acho que tem uma coisa interessante, eu não lembro agora qual foi o livro que eu li, mas o pensamento é a forma de ação do espírito, né? Uma vez que a gente pode ficar aqui discutindo a constituição do perispírito, mas não é através da matéria que o espírito vai agir, né? Ele age através do pensamento, né? E num outro, eu também não vou lembrar quem foi, mas foi alguma palestra que eu ouvi, e a própria, acho que a psicologia também fala a mesma coisa, e quando a gente insiste num ponto, a gente fixa nesse ponto e não sai dele, né? Então, muitas vezes, quando a gente quer, eu não quero mais pensar nisso, eu não vou mais pensar dessa forma, eu quero ser diferente. Infelizmente, a forma como a gente está criando o pensamento é a insistência de ficar nele. Aí a gente insiste, é aquela velha história, né? Não pense em banana, porque a primeira coisa que você vai pensar é na banana, né? Então, quando a gente foca muito em tentar não entrar em sintonia, a gente acaba entrando em sintonia. E o que eu estou querendo dizer? É que eu acho que a mudança, aí vem o que o Kardec fala lá na Gênese, né? Que o caminho para sair da obsessão não é somente o tratamento, não é somente a prece, né? Ele fala da prece, né? É você se prontificar a fazer o bem, né? É você agir, não dá tempo para que essas coisas aconteçam, não dá espaço para que esses pensamentos possam ocorrer, né? Porque você está tão ocupado com outra coisa que aquele pensamento deixa de ter importância. É isso que eu estava tentando dizer. É a mesma analogia que o De Luca faz com a questão do jardim, que outros também fazem, né?
Se você focar em ficar retirando a erva daninha do jardim, você não tem tempo para plantar a flor, você não tem tempo para plantar as outras coisas que tomam o espaço da erva daninha. Então, toda vez que a gente tenta não entrar em sintonia, é aí que a gente entra em sintonia, porque a gente já está carregando aquilo, né? O que a gente precisa é tirar a fonte daquele pensamento, mas você não consegue arrancar de dentro de você, né? Não tem um jeito. Por isso que evolução não é purificação, né? Você não consegue arrancar isso de você. O que você consegue é usar essa energia para outro propósito, né? Então, se dedicar realmente ao trabalho voluntário, estar no trabalho voluntário, estar naquele ambiente tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível, estar no seu trabalho, no que você faz no seu dia a dia, tentando fazer o bem. Eu acho que dessa forma a gente consegue sair desses pensamentos viciosos, e eu acho que até para o médium é mais sadio, sabe? Do que tentar criar barreiras para que isso não aconteça, sabe? Então, enquanto se faz uma atividade como essa que você falou, está havendo uma transformação. E isso que você falou é interessante. O espírito, o pensamento é um instrumento dele agir. Tanto que ele constrói coisas, ele modifica ele próprio, ele se transforma fisicamente, entre aspas, né? Porque ele é um espírito, para a gente ele não é físico, mas ele sim é físico. No plano que ele vive, ele tem corpo. Muitos espíritos eu já escutei casos de espírito falar assim, eu morri, mas eu estou igual. Eu tenho corpo, tenho tudo, mas claro que tem. Só que lá é palpável, lá que tem no plano espiritual, né? Que pode ser aqui do lado mesmo, né? Junto com a gente, mas no plano espiritual ele é tão palpável quanto nós no material, quanto ele era no plano material. E o pensamento transforma isso tudo. E a ajuda, seja através da ação, né, do trabalho voluntário, como você falou, ou mesmo pedindo ajuda para outras, né, trabalhos de desobsessão, ou ainda espíritos amigos, tudo isso aí é importante para a gente. Se não dá para erradicar, vamos, de algum jeito, assim, somar forças. Porque a gente comentou isso, né, durante o estudo. Ninguém está sozinho. Só que a gente escolhe a companhia. E como é que escolhe? Justamente através da pensamentos, atitudes, né, a forma de ser, tudo, em nossas ações. E tem uma coisa interessante nisso que você estava falando, né? Porque a gente vislumbra o nosso futuro, muitas vezes criando realidades nos nossos pensamentos, né? Então, por que a gente se doa a fazer um trabalho voluntário? Por que a gente acredita? Por que a gente está nesse estudo aqui? Porque a gente vislumbra lá na frente, a gente já criou uma realidade que, possivelmente lá na frente, com esse estudo, eu vou ser uma pessoa, um espírito melhor, uma pessoa melhor, eu vou entrar no meu caminho de evolução. Então, a gente já está criando alguma coisa, né? Por que é tão fácil a gente se harmonizar também no estudo? É claro que tem a ajuda da espiritualidade, mas é porque a gente está aqui junto já criando, né, uma visão do futuro, uma realidade futura que tem uma boa intenção. Então, se eu me prontifico né, a todo dia, por isso que a prece também é importante, porque ela é esse preparo do pensamento, né? Se a gente foca nisso, né, eu não estou aqui dizendo que é simples, né? É claro que vai ter dias que você não vai conseguir fazer isso, né? Porque a realidade presente, às vezes, é muito dura, né? Mas se a gente conseguir realmente perseverar nisso, fica mais fácil de evitar esses processos obsessivos, né? E até também de sair desses processos, né? Você vê que interessante, você falou em termos de futuro. A gente só ganha, seja no futuro, seja agora, em como melhor se comportar mediante a um processo obsessivo, né? Então, principalmente de médium, escrevente, esse tipo de coisa que a gente tá estudando, que é o que Kardec aborda, para que ele tenha o escudo, ele tenha assim a forma de poder evitar ser enganado, né? De ser
de ser assim assediado e alguém ter controle sobre ele. Então, não só no futuro, mas agora, como instrumento, né, de melhor ação, né, com bons propósitos, com bons resultados, né? Realmente é isso. Olha, no fim das contas, a gente desemboca no tal do estudo. O preparo. Ah, mas peraí, mas estudo, a gente já lembra do estudo acadêmico. Não, não é isso, é o conhecimento através dessa leitura, dessas obras que estão aí à nossa disposição. Hoje não é segredo, mas nós não temos mais como falar, eu não sabia. Não tem mais. Então, se a gente se envolve numa situação, cai num buraco aí, é porque a gente vacilou, que a gente não aproveitou as oportunidades. Ainda mais nos dias de hoje, é riquíssimo o acervo que está à nossa disposição para que a gente aprenda sobre a realidade espiritual e que nos sirva para uma vida melhor, para os propósitos que nós estamos aqui. É para isso que nós vivemos, para aprender. Nós não estamos, podemos falar em cura, podemos falar um monte de coisa, mas no fim das contas é aprendizado, ainda que seja através da cura. Tem uma coisa, Luiz, que você estava falando agora, né? Que o aprendizado, ele demanda o estudo, mas ele também demanda a prática, né? Ah, não, Eu isso estava falando do trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele é a todo momento, né? Porque a todo momento você pode se voluntariar a agir numa determinada direção, né? Independentemente do que você esteja fazendo, até se você estiver dirigindo um carro, você pode optar, ou eu dirijo e respeitando a todos, ou eu dirijo para o meu próprio benefício, né? Então, a todo momento a gente tem a oportunidade de optar pelo bem, né? Então, quantas vezes a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia? Eu acho que quanto mais a gente colocar e entender que o trabalho social não é só no centro, mas é a todo momento. E daí eu lembrei, engraçado, lembrei da Sueli Caldas-Schubert agora, né? Ela falava que os espíritos evoluídos, né, ou que você queira chamá-lo, né, eles estão em constante prece. E daí, nessa hora que ela falou isso, eu lembrei do Livro dos Espíritos. Os espíritos falam que a melhor prece é a prática do bem. Daí... É isso mesmo. Uma atitude elevada, uma atitude, sabe, correta, equivale a uma prece. No fim, às vezes eu fico pensando assim, né? Não é ser carola e ficar rezando, não é isso. Atitude é prece, sabe? Comportamento é prece. É isso, a gente viver em prece significa isso, né? E não ficar com um terço na mão, não é isso, não. É uma coisa realmente, você tem toda a razão. A gente precisa lembrar disso. E esse trabalho voluntário está no nosso, assim, no nosso comportamento mesmo. Não estamos ganhando nada com isso, e estamos interferindo na vida das pessoas, sabe? Positivamente falando, claro, né? Mas é isso mesmo. O entendimento disso é algo assim, nossa, esclarecedor, mas muito mais assim, é de um valor extremo, um valor muito grande, né? Muito bem, acho que a gente chegou ao final da nossa reunião e eu queria agradecer aí a todos que participaram, seja ao vivo e seja também através da gravação. Então, meu muito obrigado e vamos, né, que Jesus abençoe a todos e que possamos nos reunir mais uma vez daqui uma semana, quando daremos continuidade a esse mesmo assunto.